Corinthians emite nota de repúdio. Dupla se declara ao Flamengo. Galera. Aproveitamento do mês de abril. Foi bom? Acho que sim, né? Foi, né? Foi. Eu também gostei, de verdade. De la Cruz é um caso especial que, em cima dessa reportagem, galera, a gente consegue até entender um pouquinho da personalidade dele. Danilo emocionou a torcida do Mengão nas redes sociais e quem esteve no Maracanã também, viu? E Yuri Alberto, o resultado dói. Será? Eu não achei. Fiquei indignado com o lance que a CBF divulgou, o borderô do jogo Vasco e Flamengo. E eu explico por quê. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A CBF divulgou na quinta-feira, já é para começar o programa, deixando todo mundo puto, aí depois a gente vai aliviando, beleza? Então vamos lá. O borderô da partida entre Vasco e Flamengo. Primeiro, eu não gostei de bandeirinha, não gostei de toque nos intervalos ou nas informações do Maracanã do Vasco. O estádio é do Flamengo e do Fluminense. Não tem nada que pôr coisa de Vasco. Ponto. Naquele jogo, inclusive, já era para o Carille ter sido demitido, se as coisas tivessem seguido o fluxo normal. Não aconteceu, mas o que está te indignando? É o seguinte, o lucro da partida foi de R$ 1.404.049,64. Esse valor todo ficou para o Vasco. Porra, galera, aí não, né? Aí não, tá tudo errado. A única coisa boa da história toda foi que o Cruzeiro acabou batendo o Vasco ontem e o Carille foi demitido. Com uma partida depois, de atraso, mas tá valendo. Fora isso, esse tipo de coisa, sinceramente, não curto não. E para completar a notícia, o Vasco hoje se encontra em 11º lugar. É daí para baixo. Bom demais. Bom, galera, seguindo com as notícias, na partida de ontem, parte da torcida do Corinthians conseguiu chegar ao Maracanã somente no fim do primeiro tempo. Aí a equipe paulista se pronunciou e lamentou o atraso na entrada e também liberação dos corintianos. Em um trecho da nota que eles emitiram, diz o seguinte: mesmo cumprindo todas as exigências e os horários previamente acordados com os órgãos responsáveis pela logística e segurança, os ônibus que transportavam os torcedores corintianos só conseguiram acessar o estádio no final do primeiro tempo da partida, impedindo que pudessem apoiar a equipe desde o início. O Corinthians exige respeito aos torcedores em qualquer praça esportiva onde atue, da mesma forma como exige que as autoridades nas redondezas da Neoquímica Arena respeitem as torcidas visitantes. O que aconteceu foi o seguinte: cerca de 50 ônibus que vinham de São Paulo atrasou e só conseguiu entrar, os torcedores, no final do primeiro tempo. Segundo as autoridades responsáveis, a demora aconteceu após falhas em um automóvel em Duque de Caxias. E a polícia militar que escoltava esses ônibus desde São Paulo decidiram por atrasar a liberação para evitar aí encontro das duas torcidas. Foi isso que aconteceu. O Flamengo não tem nada a ver com essa história, né? Com certeza não. Eu acho que, inclusive, eles foram poupados. Afinal de contas, final do primeiro tempo já estava 3-0 nas costas. Pelo menos eles viram somente um gol, né? E só mais uma coisa. A torcida do Flamengo, aonde vai fora do Rio de Janeiro, também é extremamente maltratada. E a maioria dos clubes do cenário nacional vivem às custas de jogos do Flamengo quando é visitante. Então, acho que nada a contestar, né? A gente já está acostumado com isso.
Seguindo com as notícias, Yuri Alberto, depois do jogo, ele deu uma declaração. Primeiro, ele pediu desculpas para a torcida do Corinthians pela goleada. E antes, inclusive, do clássico, ele havia comentado que o time paulista estava no Rio de Janeiro em busca dos 3 pontos. Nada disso aconteceu. No final, ele inclusive falou que foi mérito do Flamengo, que aproveitou bem as oportunidades. Ele só esqueceu de comentar que ele mesmo não apareceu para o jogo e que o time deles, principalmente no primeiro tempo, aonde eles tentaram alguma coisa, ficaram vendidos. No segundo, eles nem apareceram. Verdade. Essa é que é a verdade, né? Foram a passeio para o Rio de Janeiro. Assim é. Portanto, Yuri Alberto, trabalhar para a próxima. Dorival Júnior, olha o que você tem nas mãos. E força. Esse sentimento do Dorival ontem, aquela cara dele não tava das melhores, viu? Vai ter muito trabalho. Bom, galera, seguindo com as notícias, a tarde de ontem foi espetacular para o Flamengo e também para Luiz Araújo. O jogador completou 100 jogos vestindo o manto sagrado. Após a partida, por meio das redes sociais, Luiz Araújo abriu o coração e se declarou ao Flamengo. Ele disse o seguinte: 100 jogos por esse time tão especial e que me abraçou desde o primeiro dia. Obrigado, nação, por me permitirem viver tudo isso com essa camisa. Sou um privilegiado. Gratidão por tudo que vivemos até aqui e tudo que ainda vamos conquistar. Que isso, hein? Quem também tem motivos de sobra para comemorar é o BH27, que ontem completou, amigos, 300 jogos pelo Flamengo. Ele é outro patamar, né não? Ele também se manifestou nas redes sociais dizendo o seguinte: motivo de muito orgulho poder alcançar essa marca de 300 partidas com a camisa do Flamengo. Sou muito grato ao clube e à torcida pelo apoio desde a minha chegada. Que venham mais jogos e conquistas para celebrarmos juntos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Parabéns aos dois pelas marcas e que venham realmente, como os dois disseram, muitos mais títulos, muitas mais marcas e muitos mais jogos, né? Com certeza. Parabéns aos dois e o Bruno Henrique agora é protagonista da série 300. Dali BH. Dali BH. Seguindo com as notícias, uma coisa bem observada nessa matéria que eu vou falar para vocês agora é como chegou De La Cruz no Flamengo. Muitos entendem ele como um jogador introvertido, poucas entrevistas, muito sério dentro de campo e muitas vezes até retraído. Mas tem uma explicação, ele é tímido. Dentro do Flamengo, inclusive nos últimos jogos, ele tem tido uma melhora sensível. Prova disso é que ontem ele ficou os 90 minutos dentro de campo. Não é verdade? Verdade. Talvez esteja voltando à boa forma que a gente um dia assistiu, ver o River Plate jogando e De La Cruz dentro de campo. Assim, está sendo feito um trabalho interno dentro do Flamengo para que o jogador comece a se integrar mais com o elenco. Muitas pessoas, inclusive, falam sobre intriga dentro do Flamengo. De coração, não entendo. Eu acho que não existe isso. Existe sim casos como esse do De La Cruz, que inclusive ele vem se mostrando dentro de campo mais vibrante e falando mais. É isso que a gente quer. Ele, sem dúvida nenhuma, tem liderança. Vamos aproveitar isso, que futebol e qualidade é o que a gente sempre enxergou nesse jogador. E pra cima deles. Ele tá se sentindo mais à vontade, então Sim. é natural, né, que uma pessoa tão tímida como ele, a gente já percebeu isso, vá se soltando aos poucos. Vamos ver, gostamos desse novo De La Cruz, né? Perfeito. Bom, galera, seguindo com as notícias, com o jogo de ontem, o Fly encerrou os compromissos do mês de abril e com um aproveitamento de 70,8%, termina o mês líder do Campeonato Brasileiro e vivo na Libertadores. A gente sabe que a situação na Liberta, ela é um pouco tensa e preocupa um pouquinho, mas a gente também sabe, galera, que o Flamengo tem totais condições de reverter essa situação. Basta querer, Flamengo. E é com esse sentimento de querer que nós devemos iniciar o mês de maio, porque além de Campeonato Brasileiro e Libertadores, meus amigos, dia 1º já vem ela,
a Copa do Brasil. Então, vamos que vamos, porque não para os compromissos, pelo contrário, só chegam mais, né? Com certeza, assim é. Inclusive, Danilo teve outro dia uma entrevista a qual ele falou que a Taça Libertadores, o Flamengo tem que ter um comportamento diferente e ir em busca das vitórias. É assim que o time tem que entrar em campo. E é dele que eu vou falar agora. Ontem, a coisa foi tão boa, mas tão boa no Maracanã, que o Danilo foi flagrado sentado no banco de reservas, afinal de contas ele não entrou em campo, cantando junto com a torcida. Domingo eu vou no Maracanã. Galera, o vídeo ele foi para as redes sociais e isso bombou. Afinal de contas ele nunca escondeu o amor que ele tem pelo Flamengo. O cara não entrar em campo e mesmo assim se emocionar e cantar junto com a torcida, que ontem deu um show dentro do estádio, é lindo, não é? Ah, com certeza. E a torcida fica toda feliz, né? Poxa. Quem foi flagrado também, só que foi no jogo da LDU, foi o Matheus Gonçalves. Que Matheus deu uma dançando. de bailarino lá no banco de reservas. Meu Deus, olha só a situação, hein? É verdade, é verdade. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.